Olá, professor. Olá, reitor, coordenador, administrador de IES ou de escolas. Todo mundo que nesse nosso Brasil agora está vivenciando aí uma grande crise, né? Uma crise que vem afetando, inclusive, nosso dia a dia, como a gente vai se portar, como a gente vai se encontrar pessoalmente ou não. Muito do trabalho de home office, né, e teletrabalho provavelmente numa escalada nessas próximas semanas, alguns dizem até os próximos meses, né? Apesar que é algo muito novo, a gente não tem certeza, mas existe essa possibilidade. E que se sabe agora que, por exemplo, a partir de quarta-feira, algumas instituições estão antecipando, mas oficialmente, de acordo ao decreto do MEC, a partir de quarta-feira, todas as escolas e algumas faculdades elas vão parar a sua operação por tempo determinado, até a questão da pandemia começar a se estabilizar. É um problema crítico e a gente sabe o quanto isso afeta as agendas das instituições. E por isso, meu papo aqui com vocês, né? Para quem não sabe, eu chamo Pedro Zanré, eu sou cofundador da Videofront, né? Uma companhia ligada à tecnologia para a área de educação à distância, né? O EAD, o e-learning, está no nosso core há muito tempo. E eu estou aqui hoje para mencionar que isso também não pode ser uma situação de desespero, né? A gente sabe o que é preciso coletivamente a ser feito, é o que estamos fazendo, mas a gente também sabe o quanto a gente pode manter nossos alunos estudando, o quanto a gente pode manter nossa vida normal na medida do possível dessa eventual quarentena, essa eventual pausa, né, na rotina fora de nossas casas, né? E a Videofront tem uma série de tecnologias que podem ajudar você, gestor, professor, produtor de conteúdo, a manter sua vida normal, tá? E eu hoje resolvi mostrar para vocês 3 dessas soluções, o nosso portfólio é muito amplo, mas 3 dessas soluções que se você disser, pô, quero começar meu EAD agora, você consegue. Você consegue a partir de agora gerar teu EAD ou em até 48 horas, para quem optar por um LMS, por um ambiente virtual, onde não tem onde seu aluno possa assistir, em até 48 horas ter teu EAD normal. Então vamos lá. Pedro, digamos que eu quero manter meu EAD agora, eu quero começar minhas aulas, as aulas que eu não vou gravar presencialmente, que eu não vou realizar presencialmente, eu quero levá-las para o mundo online, eu quero começar agora. Isso é possível com uma de nossas ferramentas, o My Home Studio. Para quem não conhece, o My Home Studio é uma produtora de vídeo online, tá? Então nela você pode simplesmente utilizar a ferramenta aqui. Essas organizações de telas são os layouts que você pode utilizar, né? Que pode ser a câmera. Eu não estou com nenhuma câmera especial aqui, estou com a câmera do meu próprio notebook, né? Mas você pode visualizar aqui. Os slides ou outros layouts intermediários, como esses aqui, ó, que fica no modo Picture by Picture, né? A imagem pequenininha, e você pode realizar a gravação. Você aqui no modo multimídia pode subir os seus materiais e vídeos também, tá? Se vocês quiserem subir vídeos aqui também é possível. E aqui, inclusive, realizar a nossa lousa para escrever, para destacar alguma coisa normalmente enquanto grava a sua aula. Ah, Pedro, eu também queria ter uma lousa branca, eu não queria só riscar no meu slide. Aqui, ó, lousa em branco. Você consegue normalmente utilizar essa lousa em branco. Se precisar apagar tudo, é só apertar a letra D. Então, esse aqui é um exemplo, né, de material que a gente pode utilizar. Outras vantagens, grandes vantagens que o My Home Studio traz para o produtor de conteúdo. Nós temos o Chroma Key, né, que aí caso você tenha um fundo verde, você pode subir a sua imagem aqui, né, qualquer imagem, e fazer o recorte. Então, para quem grava com fundo verde, o My Home Studio já está apto para isso. Você consegue gravar uma aula toda utilizando o Chroma Key, né? Então, pô, não tem um cenário, pode utilizar isso aqui, sem problema algum. E o TP, que é o Teleprompter, que aqui, o que você vier a escrever aqui, então, por exemplo, teste, teleprompter, Videofront. E eu vou escrever algumas coisas aleatórias só para demonstrar para vocês qual é a lógica. Aqui você pode mudar a cor, então, por exemplo, quiser usar branco, porque fica mais visível, quiser aumentar o tamanho da fonte, 50, e quando você começar a gravar, isso vai subindo na tua leitura e você consegue fazer uma gravação bem legal. Bem, esse é alguns dos exemplos das grandes ferramentas do My Home. Mas veja que interessante, terminei de gravar. Isso vai subindo na tua leitura e tua aula já está pronta, você pode subir numa vinheta, se for o caso, e exportar a tua aula. Aula teste. Se tiver vinheta, coloca a vinheta ali, se não tiver, basta exportar.
é feita uma cópia de segurança. Essa cópia de segurança é somente para caso você tenha algum problema com a internet. Ela garante que você não perde a tua gravação, tá? Então isso é importante. Por mais que o My Home Studio utilize a internet, ele grava localmente no seu computador. Então você não tem risco de perder aquela gravação, ok? Feito isso, a cópia de gravação, a cópia de segurança está salva, enquanto é enviado para o servidor. Aqui, informação importante. Você, com o My Home Studio, pode armazenar sua aula de 3 formas, tá? Ela pode ser armazenada localmente, foi o caso aqui, ó, já salvou no meu computador diretamente a aula, tá? Então você pode salvar localmente, que para muitos vai ser a solução imediata mais rápido, preciso gravar minhas videoaulas agora. O mais rápido vai ser isso, né? Ou você pode integrar em qualquer repositório. Na Videoteca, que é o nosso repositório, então você já bota no nosso próprio repositório e pode dispor para os seus alunos. No Vimeo ou no Google Drive, se você quiser. Para muitas instituições que têm o Google for Education, por exemplo, é perfeito. Você já bota no seu Google Drive e já integra num Google Sala de Aula, por exemplo. É uma solução perfeita que roda 100%. Então, como disse, se você precisar ir para o EAD, hoje o My Home Studio já é perfeito para ti. Então, entra lá, myhomestudio.com.br, é uma ferramenta da Videofront, e com isso você tem 7 dias grátis para testar, então já consegue gravar nessa semana várias videoaulas para ti. E depois você vai poder você pode adquirir um plano anual, semestral ou mensal. E aí você já garante agora a sua videoaula. Se você vai subir para um LMS, se você vai mandar para os teus alunos por e-mail, através de uma pasta no Drive, isso aqui te garante o teu EAD imediato, tá? Pedro, mas eu preciso de coisas mais robustas, eu preciso, por exemplo, de transmissão ao vivo. Minhas aulas são presenciais e eu não posso perder ao vivo. Essa semana a gente teve um cliente nosso, o pessoal da American Insight, lá de Macaé, grande abraço, Thiago, que foi o caso, eles estão lá rodando os ao vivos, porque ele precisava que a aula dele fosse ao vivo. Para esse caso, a gente tem nossa ferramenta chamada EAD Meeting. No EAD Meeting, você gera uma transmissão ao vivo, ela já te dá uma URL de transmissão, que essa URL de transmissão, conforme você gere a transmissão, eu não estou streamando nada, por isso que não aparece, aqui agora onde vocês estão vendo, fica a transmissão ao vivo do professor e um chat onde os alunos podem interagir em tempo real, tá? Você consegue também ver a audiência do aluno conforme ele cresça. O mais legal, o EAD Meeting terminou a transmissão, você tem a lista de presença dos seus alunos, se você precisa disso, porque existe um formulário para eles se cadastrar, então você guarda a lista de presença deles, a aula fica disponível no modelo VOD, né, que é o Video On Demand, então o cara pode assistir depois. Isso aqui a gente consegue integrar também em questão de 24 horas, é muito rápido, tá? Então não tem dificuldade para o teu EAD. Então vamos lá, preciso gravar minhas videoaulas e eu vou me dar um jeito meu de distribuir. My Home Studio está pronto, ele é imediato. Você vai lá em myhomestudio.com.br, você já tem ele pronto. Pô, preciso em 24 horas ter aulas ao vivo. EAD Meeting. Está lá a possibilidade, você já faz suas aulas ao vivo, está lá o pessoal de Macaé, já está fazendo isso, como por exemplo, normalmente. Mas Pedro, eu não tenho um ambiente virtual, eu não tenho onde demonstrar isso para os alunos. A faculdade que eu trabalho, tal, até roda Moodle, ou até roda Canvas, mas eu, pessoa física, ou eu, a própria faculdade, não tenho nada. Como é que eu faço isso? Nesse caso, a gente traz também o nosso LMS, tá? O nosso é o Learning Management System, né? Que é um ambiente virtual de aprendizado, conhecido muito no meio das faculdades como o AVA. E o nosso AVA também está pronto. E aqui, nesse caso, em 48 horas eu deixo ele pronto para ti. Se você precisar, em até 48 horas ele está apto para ti. Eu achei melhor trazer alguns AVAs exemplares para vocês de alguns clientes nossos, tá? Para vocês terem noção. São clientes que autorizaram a gente demonstrar isso aqui. Então, tem 2 universidades, tá? Uma lá do Goiás, a UniRV, outra também de Goiás, curiosamente, a Fabrani, e uma do meio corporativo, que é a IESFlix, lá do pessoal da IES Cosmetics, tá? Então, o ambiente, mostrando um pouco a UniRV, ela é totalmente customizado, né? Fica a sua marca com as cores que você definir. Então, você vai me mandar a marca, eu já deixo ela customizada, bem como a logo, a cor de fundo e até a imagem de fundo. Aqui na UniRV, por exemplo, eles utilizam essa de uma caneta sendo escrita. Isso aqui fica ao critério de vocês. A partir do momento que vocês acessam, esse ambiente ele tem uma série de recursos interessantes. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui no da Fabrani, o que tem de interessante aqui no da Fabrani. A gente tem início, né, que você vê exatamente o que está, aulas ao vivo. Então, lembra aquele ao vivo que eu mostrei para vocês? Se vocês clicarem aqui, a Fabrani teve algum ao vivo aí por esses dias que terminou, né, ou que vai ter ainda, que está aqui já habilitado, a transmissão já aparece.
Você tem as aulas normais, então, por exemplo, aqui num curso de módulo Tecnólogo em Negócios, você tem exatamente os módulos específicos, né? No caso deles aqui, eles vão fazendo por semanas, e cada aula ela é vinculada a um vídeo. Então, está aqui, essa aula vinculada a um vídeo, né? É a trilha, né? Digamos assim, isso é a trilha da aula. As dúvidas que vão se interagir com os professores também está aqui. Então, você vê a dúvida enviada e o próprio professor respondendo, bem fácil. Avaliações, nesse caso não tem nenhuma cadastrada, mas se tivesse apareceria aqui. E aqui o que é importante falar sobre avaliações, tá? As avaliações, elas podem funcionar no nosso sistema de duas formas. Ou o professor, o instrutor, a faculdade, ela faz quando bem entender, que é o caso da Fabrani, por isso que não estava aparecendo ali. Então, eles abrem provas, né, eles seguem o padrão do MEC, seguindo toda a parte da instrução. Ou você pode definir que isso aconteça entre módulos. Então, você tem um módulo ali com 3 aulas, ao final do módulo eu quero fazer uma avaliação de verdadeiro ou falso, ou de assertivas de letra A até letra E. Você define. Toda essa customização é feita conosco e respeita esse prazo de 48 horas, você está com o seu ambiente habilitado. Beleza? Voltando aqui, nós temos o módulo anotação. Esse módulo anotação eu vou mostrar para vocês já já, quando eu for mostrar mais a área de dentro lá do curso. Mas na anotação você tem o módulo em questão, a aula e o vídeo que essa anotação foi feita. Aqui eu peguei justamente uma de teste, mas ela fica visualizada aqui, tá? Enfim, relatórios, que nesses relatórios você consegue ter a visão de progresso dos alunos. Então aqui uma informação importante. Pedro, preciso ter informações que comprovem que meu aluno estudou a nível de MEC. Está aqui. Você tem o aluno, o curso, o progresso dele, início e fim de matrícula, e isso já habilita ele ou não, de acordo com o instrumento do MEC, para se gerar o certificado. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Você vê que é um LMS bem simples, mas repleto de muita segurança e tal para vocês, né, para as instituições. E agora eu vou mostrar para vocês um outro LMS do mundo corporativo e nele eu vou mostrar essa área do aluno, né, digamos assim. Aqui o da Yes, né, que ele segue um modelo bem YesFlix, né, para ter uma lógica de Netflix. Então você acessa aqui a trilha, por exemplo. Vamos ver a aula de Vanilla. Se tiver algum material, ele aparece aqui, se não, você vem direto para a aula. Por exemplo, aqui a aula dessa instrutora. E aqui eu queria pontuar algumas coisas interessantes que tem no nosso player nativamente, tá? O nosso player da Videofront, o que é que ele tem de interessante? Legenda, né? Aí aqui eu vou até dar uma pausa. Nossas legendas, na verdade eu vou tirar o som que facilita. Nossas legendas, elas têm 95% de assertividade. Repito, 95% de assertividade para inglês, português e espanhol. Então, no critério de acessibilidade, a gente consegue garantir para vocês uma assertividade para inglês, português e espanhol em 95%. De todo jeito, existe um ambiente para você fazer a correção dessas legendas, o que em breve te garante 100% de assertividade. Ainda falando sobre o player, o que temos de interessante aqui, o modo PIP, que é o Picture by Picture. Então, enquanto você assiste aqui alguma coisa, você pode fazer outras atividades enquanto fica esse player flutuante aqui, te garantindo uma maior acessibilidade e possibilidade de fazer anotações e coisas do tipo. Bem, além disso, nós temos o próprio modo anotação, que é um módulo aqui que te permite anotar enquanto você está assistindo a sua aula. Ele é flutuante, ele não fica preso aqui à imagem, então você vê que ele é bem interessante. Bem, gente, como dito, a Videofront tem uma série de recursos que podem contribuir nesse momento agora que a gente vai precisar partir muito para o EAD, não tem para onde, a gente precisa garantir, a gente precisa tentar que não tenha mais impacto do que a gente já está tendo. E a Videofront pode ajudar nesse aspecto. Então, Pedro, preciso montar meu EAD agora. myhomestudio.com.br, ferramenta exclusiva da Videofront. Você consegue montar ele agora, com 7 dias lá gratuitos, e depois, se você quiser adquirir algum plano, está lá, plano anual, semestral e trimestral. Pedro, eu preciso de uma coisa de aula ao vivo e eu preciso em 24 horas. Está lá, é a AD Meeting à disposição, 24 horas está na sua mão. Pedro, eu preciso de algo robusto, preciso de avaliação, preciso garantir presença dos meus usuários, preciso garantir que eles viram os vídeos que o nosso player contabiliza lá de acordo com o padrão do instrumento do MEC, né, que é 75%. Também te garanto, e até 48 horas tu está com o teu EAD up, já na nuvem, já disponível para os teus alunos. Enfim, gente, é isso. Me coloco à total disposição. Vocês vão ter meus contatos, entre em contato comigo, que a gente com certeza vai
contribuir, auxiliar as instituições nesse momento, que é um momento de crise, mas é um momento que a gente consegue se superar e com certeza, fazer do EAD uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de manter um pouco da ordem nessa confusão que a gente está vivendo hoje. Fiquem com Deus e qualquer coisa, entrar em contato. Vamos juntos.